No catolicismo, o líder do catolicismo é um falsário, é um mentiroso. Vamos me processar? Já falei. É um hipócrita. O líder do catolicismo, o líder mundial é um hipócrita. E não só esse, os que já passaram também. Por que é hipócrita? Ora, como que alguém que conhece a verdade e tem autonomia e liberdade mundial para falar a verdade, não fala? É o que uma pessoa dessa? Vamos julgar na razão racional, um líder mundial que tem autonomia, qualquer dia, qualquer horário, qualquer momento, qualquer circunstância, líder mundial, tem autonomia, tem liberdade para falar a verdade, não fala? O que é isso aí? É uma hipocrisia. Só fica se envolvendo com política, presidente daqui, o chanceler dali, o príncipe de lá, o presidente, só fica com política. Mas a verdade que é bom não fala. O que é isso aí? É uma hipocrisia. Você consegue entender o que eu estou falando? É uma hipocrisia espiritual, é uma hipocrisia religiosa, uma capa de santidade, uma capa de enviado de Deus, mas é um falsário, é uma falsidade, porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus. É o que Jesus falou. Leia a Bíblia, todos, de Gênesis e Apocalipse, todos que foram enviados por Deus, falaram o quê? A palavra de Deus. Quem consegue me entender o que eu estou falando? O enviado de Deus, ele não é enviado para outra coisa senão falar a palavra de Deus. Ele não é enviado para mexer com política, ele não é enviado para mexer com dentista, com açougueiro, com mecânico. Ele é enviado para falar a palavra de Deus. Por isso que todos os homens de Deus da Bíblia foram perseguidos, todos, sem exceção. Por quê? Porque eles foram enviados para falar a palavra de Deus e todos falaram. O que prova que uma pessoa, seja A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, o que prova que uma pessoa de fato foi enviado por Deus é se ele fala a palavra de Deus. E aí vai encontrar bloqueios, barreiras, dificuldades, porque não é todo mundo que quer ouvir a palavra de Deus. É ou não é verdade? Não é todo mundo que quer ouvir a palavra de Deus. Jesus apanhou porque ele falava a palavra de Deus. Jesus foi cuspido porque ele falava a palavra de Deus. Jesus foi chuchado, foi perseguido, pregado na cruz porque ele falava a palavra de Deus. Estevão morreu apedrejado porque ele falava a palavra de Deus. Paulo, Silas, Pedro, Tiago, João foram presos porque falavam a palavra de Deus. E então você entende por que ninguém persegue esse líder mundial. Vai perseguir por quê? Se ele não está fazendo nada demais. Só quem está entendendo. E por que eu sou perseguido? Porque eu venho aqui contar piada? Não, porque eu venho aqui já há 20 anos falar o que está escrito. Coisa que ninguém está falando. Ninguém fala. O mundo está sofrendo, está uma desgraça, droga, prostituição, e ninguém fala nada. Só com politicagem. E falar a verdade da palavra de Deus, ninguém fala. Eu vou falar uma coisa aqui, senão eu vou morrer entalado, e antes de morrer eu tenho que falar. Eu vou falar. O assunto da moda. Estamos em abril de 2013. Em 2030, 2050, eu não sei como vai ser. Mas em abril de 2013, o assunto da moda. Não conheço, não estou a favor, não estou apoiando. O pastor Marco Feliciano é um pastor evangélico. A mídia, a imprensa, tudo descendo o pau porque ele fala contra o homossexual. A mídia, a Rede Globo, as demais mídias e revista, e jornal e imprensa, tudo descendo a lenha nele porque ele é contra o homossexualismo. Ele é contra a união de casais, homens ou mulheres, do mesmo sexo. Ele é contra. A mídia inteira descendo o pau falando um monte. Pois bem, mídia hipócrita, imprensa hipócrita, o Papa Francisco do século 21, 2013, também se levantou contra o homossexualismo. O Papa Francisco é contra
a união de casais do mesmo sexo. Por que a mídia não está falando nada? Por que a imprensa não está falando nada? É isso que se chama hipocrisia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que do Papa ninguém está falando nada? Estão perseguindo o coitado do pastor. Entre parênteses, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas é um pastor, ou é um macumbeiro, ou seja quem for, se persegue um, tem que perseguir todos. Por que a mídia, por que a imprensa está perseguindo o pastor Marco Feliciano, abril de 2013? E o Papa falou as mesmas frases. Nós, no catolicismo, não apoiamos a união de casais do mesmo sexo. O Papa Francisco falou. E você não vê a mídia falando nada. A internet não fala nada. A televisão não fala nada. O Jornal Nacional não fala nada. Do Papa não fala nada. E ele já falou publicamente que ele é contra. Que ele não aceita, ele é contra. Me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. É isso que é ser um enviado de Deus. É ter coragem para falar a palavra de Deus. Sem parcialidade. Sem parcialidade. Se a mídia, se a imprensa, se o mundo é contra o pastor, tem que ser contra o Papa também. Posso ouvir um amém? Porque o Papa também é contra a união de casais do mesmo sexo. Por que a mídia não fala nada? Eu quero um sinal de quem está me entendendo o que eu estou falando. Estou falando besteira? Ou eu estou sendo racional? Que mundo que é esse que a gente vive? É um mundo mentiroso, é um mundo falso, é um mundo que vive de imagem, de aparência, de hipocrisia, de falsidade. Esse é o mundo que a gente vive. O pastor, estão querendo tirar ele do cargo, estão querendo prender, estão querendo processar. O Papa falou a mesma coisa e ninguém fala nada. O Papa, e falou a mesma coisa, falou as mesmas palavras. Contra o Papa ninguém fala nada. Você já viu a mídia falar do Papa? Você vê a imprensa batendo na tecla todo dia? Você vê a televisão falar alguma coisa? Você vê o Jornal Nacional falar alguma coisa? Isso se chama hipocrisia. Falsidade. Coisa que Deus abomina. E eu estou do lado de Deus. Aconteça o que acontecer. Cortaram a cabeça de João Batista, vou fazer o quê? Aconteça o que acontecer. Jogaram Daniel na cova dos leões. Só que, segundo a Bíblia, Deus foi com todos eles. Deus é a favor de quem fala a verdade. Deus não é a favor do rico, do pobre, do negro, do branco, da mulher, do homem. Ele é a favor de quem fala a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Deus é a favor de quem fala a verdade. Por isso que em Mateus 23, Jesus falava, ai de vós hipócritas fariseus. Ou seja, pessoas fingidas, falsas.